Marcos 14, a partir do versículo 12, que fala sobre Jesus celebra a Páscoa. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam o cordeiro da Páscoa, disseram-lhe os seus discípulos: Onde queres que façamos preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: O mestre diz: Onde está o aposento? Onde hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Ali preparai-o para nós. E saindo os seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12, e quando estavam assentados à mesa, disse Jesus: Em verdade vos digo, que um de vós que comigo come há de me trair. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: Porventura sou eu? E outro: Porventura sou eu? Mas ele respondendo disse-lhes: É um dos 12 que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria ao tal homem não haver nascido. E que essa palavra aqui, né, é a última ceia do Senhor antes da sua crucificação. E ele reúne os seus discípulos nessa casa, né, desse homem desconhecido, que não tem nem o nome do homem aqui, da família. E ele ali, ele revela um segredo, né? Que entre aqueles 12 que andou com ele todo aquele tempo, né? Infelizmente, um daqueles ia trair ele. Ao passo que os discípulos ficaram preocupados, né? Ficaram tristes, né? E ficaram perguntando: por acaso sou eu? O outro sou eu, né? E Jesus vai e responde: aquele que põe a mão no prato comigo. Porque Jesus sabe tudo. Jesus sabe todas as coisas. E Jesus poderia muito bem ter dispensado Judas no começo, quando Judas começou a caminhar com ele, né, e os outros discípulos. Jesus poderia ter descartado ele, não poderia? Mas Jesus não fez isso. E ainda fala que esse Judas, ele era responsável, né, pelo dinheiro. Ele roubava, né, da bolsa ali, da onde guardava o dinheiro, né, das ofertas, porque Jesus era humano, Jesus precisava comer também, os discípulos precisavam comer, né, tinham suas despesas. E uma vez que os discípulos não trabalhavam materialmente, né, estavam junto com o Senhor Jesus fazendo a obra, né? Então diz a palavra do Senhor também que todo trabalhador do evangelho, ele é digno, né, do seu salário. Mas infelizmente tinha um ali que roubava. E o Senhor Jesus disse que para essa pessoa seria melhor que ele não houvesse nascido. Porque depois que aconteceu isso, Judas quis se arrepender, foi devolver o dinheiro, né? Foi devolver o dinheiro lá para quem ele tinha vendido Jesus. E o pessoal disse para ele: seja contigo o sangue, cai sobre ti o sangue, não sobre nós. E eles não quiseram aceitar.
Então até diz que esse dinheiro foi comprado um campo de sangue, né, para sepultar as pessoas, um cemitério. E Judas saiu dali amargurado, arrependido, mas não tinha mais como voltar atrás. E ele foi e se enforcou, né? Ele se enforcou. Jesus sabia que ele ia se enforcar, né? Mas o que eu quero dizer nesta manhã? Que a traição é a pior coisa que existe. É a pessoa ser traído. É você caminhar uma vida com uma pessoa e lá na frente aquela pessoa te trai. Seja em todas as áreas da nossa vida. Seja nos relacionamento familiar, seja no casamento, né? Seja no trabalho, seja em tudo. O traidor que nos trai, ele não sairá bem se ele não se arrepender, né? Se ele não se arrepender de tudo aquilo que ele fez para as pessoas, porque a traição traz prejuízo. A traição levou o nosso Jesus a ser pregado na cruz, mas como Jesus tinha essa missão e teria que passar por isso, ele ia passar por isso, né? Mas muitas vezes nós traímos a confiança das pessoas. Às vezes das pessoas que mais confiou em nós traímos. Mas que o Senhor Jesus possa nos abençoar, nos dar graça, sabedoria, entendimento, que nós possamos olhar, abençoar os nossos olhos, para que nós possamos olhar para as pessoas com amor, com compaixão, com caridade, com carinho, né? Com amor, mesmo que a pessoa tenha feito alguma coisa para a gente, mas que a gente possa ter compaixão dessa pessoa. Amém? Te desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. O Senhor Jesus te abençoe. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele sim é o Senhor da sua vida.